Cumprimento, senhor presidente. Sempre uma honra. Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade, demais vereadores, demais presentes, uma boa noite. E deixei esse comunicado com cada qual presente, para que a gente pudesse fazer, não uma leitura extensiva, porque não preciso, logo após, os senhores podem se debruçar naquilo que escrevi e assinei. A verdade é o seguinte: vamos ter uma audiência pública, agradecendo aqui mais uma vez a iniciativa do vereador Zezinho do Caminhão, que nos concedeu essa oportunidade para poder apurar, não uma denúncia, mas algo que entendo ser razoável por parte exatamente do Legislativo em atuarmos em conjunto, trazendo essa informação. Existe uma ação civil pública que já tramita desde 2006 na nossa cidade. Essa ação civil pública, ela versa sobre a retenção indevida da CIP, atual contribuição de iluminação pública. Ela tem um valor, e esse valor permanece nos cofres da Energisa por o tempo, desde 2006 até os dias atuais. O que me causa maior espécie é que hoje o atual governo fala de contingenciamento de despesas. Acontece que quando é levado ao conhecimento do próprio executivo tal importância em relação aos fatos que venho trazer aqui aos vereadores, a gente é rechaçado prontamente e não querem conversar. Eu não tenho pretensões políticas com isso, ao contrário, como já milito já há praticamente 20 anos com um movimento popular organizado chamado Com Amor, eu, através dessa instituição, que é o maior capital social, mais uma vez, da cidade, e ele permanece representando mais ou menos 70 associações de moradores, nós já viemos trabalhando nisso, apurando essas informações, e hoje nós trazemos aqui a Câmara de Vereadores e pedimos aqui, encarecidamente, que na sexta-feira, a partir das 18 horas, os senhores e senhoras vereadores puderem estar presentes para poder apurar isso, porque senão não adianta nada a gente ficar lotando um plenário e poucos de vocês estarem aqui para poder debater algo tão importante. A gente tem que se unir para o bem da comunidade. Essa história de ficar fazendo coisa individualmente, querer trazer capital político, não é o momento para a gente trabalhar isso. Vocês vão ter a oportunidade de fazer a campanha dos senhores daqui a mais ou menos um ano. A situação aqui agora é muito, muito, muito grave, a gente está trazendo isso aqui já em primeira mão, se expondo, porque nem todo veículo de comunicação aqui quer falar sobre. Tem pessoas que se omitem aqui no momento, na hora mais sensível, e no fim das contas, não me importa com as consequências de estar me expondo, até porque eu não tenho medo de rigorosamente nada, mas a gente precisa começar a questionar como é possível uma concessionária estar se beneficiando disso desde 2006, aproveitando-se, obviamente, da demora de um processo, uma ação civil pública que tem mais ou menos 20 volumes. É claro que eles se beneficiam com o tempo. Se você botar 1% ao mês, vamos fazer uma conta aqui, a folha está bem clara aqui para os senhores. Olha só, se você tem um valor de 6 milhões, vou repetir aqui, ó, 6.343.000 reais. Esse valor foi apurado numa audiência pública que nós fizemos aqui com o Com Amor em 2010. À época, o professor Pierre era presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ele apurou esse valor ficou retido com a Energisa. Olha, 2010, a ação civil pública é de 2006, já tinham 4 anos passados. Olha que interessante, estamos em 2023, põe 1% ao mês desse valor aqui para ver quanto que vai dar. Então, os senhores precisam começar a se posicionar aqui, porque a gente está trazendo isso aqui publicamente, depois a população que está nos assistindo vai cobrar uma posição. Por mais que, às vezes, olha só, como vocês podem observar, tem conversa paralela, tem tudo mais, a gente tem, né, que focar aqui no que a gente está falando, mas é importante que a gente fale aqui publicamente, olha só, a Câmara de Vereadores tem que se posicionar, tem que cobrar e não pode se omitir mais. Com escusas, chega na audiência pública sexta-feira, né, pressupõe final de semana, não, estamos trabalhando por isso, olha só, e eu não estou ganhando nada com isso não, tá? Aqui a gente está colocando que, inclusive, a municipalidade, há muitos e muitos anos, mais precisamente 2003, é superavitária, porque a famigerada TMPI, criada pelo saudoso prefeito Paulo Azevedo, conseguiu-se revertê-la e ela tem que ser devolvida à população. Até hoje, nós não conseguimos, através do judiciário, mobilizar o maior número de pessoas para as pessoas poderem receber. Então, uma compensação, um acordo administrativo, eu estou falando isso para as pessoas, por exemplo, que vieram do movimento popular organizado, como a Priscila Pito, que conhece a história, o próprio Zezinho do Caminhão também, que à época participou conosco, muitos de vós não eram vereadores à época, tá? A gente está fazendo aqui uma coisa para deixar claro que nós precisamos mobilizar pessoas, independentemente das diferenças que existem na casa, que eu respeito isso. Política é uma coisa muito complicada, de fato. Mas aqui é o momento de nós começarmos a nos unir e pensarmos o seguinte, olha só, se existe contingenciamento, se existe falta de dinheiro, e se existe dinheiro onde ele pode ser repatriado,